conosco. A Veridiana falou de construção, aí construção, o professor Wagner entende. Quem é ele? Me apresenta, por favor. Cadê Ó, o esse professor? aqui, ó, professor Wagner Kettler, está construindo uma bela igreja ali em Engenheiro Coelho, os Verdade, hein? desafios ali Eu da pensei que ele construção pegava no da pé. igreja central ali, Ai, que bom, que bom. desafios parecido com o de vocês, mas eles estão mais avançados, eles já estão numa fase mais avançado para a honra e glória de Deus aí. Boa noite a todos aí que estão conosco, o André, a Cida, o José Nilson, o Pedro, a Márcia, o Edson, o Silas, o Joelso. Como no início o Joelso falou, ficamos 2 semanas sem fazermos a nossa reunião. Uma a gente estava no encontro aí da União, estávamos fora. No outro a gente ficou meio assim, faz, não faz, 1º de maio, feriado, e aí a gente acabou não fazendo. Mas estamos aqui de volta, capítulo 16, 17, 18, né? Informações e orientações muito precisas. Cada capítulo é uma chacoalhada assim que a gente recebe e uma orientação de aprofundamento também, e de solidificação também, né, do nosso conhecimento sobre esse assunto tão importante da fidelidade e da mordomia. Mais uma vez agradeço o pastor Jair de estar aqui conosco. O pastor Jair é uma das pessoas que me inspirou a montar esse grupo aqui. Numa das nossas reuniões, ele falou assim, ó, peguei umas férias e reli o livro Conselhos sobre Mordomia, fichando, anotando, e vira e mexe ele me manda textos assim, dependendo do contexto que a gente está, bem apropriado, porque ele tem aí todo um processo de fichamento muito interessante. E aí, quando eu levei aí a ideia para o Joels, para o grupo de Editoraria de Igreja, depois levamos para os tesoureiros também, a ideia é isso. Cada semana a gente lê um pouquinho, aprender um pouco e nos reunimos para conversar um pouquinho, né? Coisas assim pontuais que destacamos ao longo dessa leitura. Então, antes da gente passar para o pastor Jair, vamos só fazer uma oração. No final, a gente abre aí para os pedidos, se alguém tiver, e a gente termina depois com uma oração, orando aí pelos pedidos e agradecimentos, tá bom? Joel, você pode orar para a gente, então? Sim, oremos. Bom e eterno Deus, graças te damos, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a palavra, abrir também o Espírito de Profecia, a mensageira do Senhor, que foi, ó Deus, instruída e inspirada por ti, com revelações e instruções importantíssimas para o tempo que vivemos. Que neste momento, todos que estamos aqui, aqueles que vão entrar ou vão assistir essa gravação, possam ser abençoados através dessa mensagem. Oro agora pelos tesoureiros, os enfermos, oro, ó Deus, por aqueles que estão convalescidos, pelos enlutados, também pelos obreiros, pastores, todos aqueles que te servem e estão pregando o teu evangelho. Que esse evangelho chegue em todo mundo, para testemunhar todas as nações, para que muito em breve o Senhor retorne. Abençoa neste momento mais uma vez o pastor Jair Miranda, neste momento que ele vai recapitular os pontos máximos importantes do livro. É o que eu te peço por Jesus. Amém. Muito bom. Bom estar com vocês aqui novamente. Eu fico, assim, muito feliz de Jailton e Joelso também, porque todo o grupo de estudo leva a um crescimento, né? Um aprendizado e comentários, recapitulações das leituras. E a mesma regrinha que tem a palavra do Senhor, que diz assim, que ela se renova a cada dia. Os escritos de Ellen White, eles têm a mesma inspiração que teve também a Bíblia. Mesma inspiração, mesmo espírito que veio para os apóstolos, para os reis, para aqueles que escreveram a Bíblia, e foram mais de 40 pessoas, em média 40, também foi o mesmo que veio para Ellen White. Ou seja, a palavra do Senhor se renova a cada dia. Por incrível que pareça, você lê o livro Conselho sobre Mordomia 10 vezes, você vai encontrar 10 vezes coisas novas. Você vai ler qualquer livro de profecia, você vai encontrar coisa nova, não tem para onde correr. É porque é a palavra do Senhor que se renova e ela vai se adaptando à nossa necessidade, nos dando as instruções que a gente deveria ou deve ter. Eu separei aqui, pessoal,
pelo menos, algumas partes aí dos capítulos que eu achei interessante e que guia o capítulo, certo? Assim, não foi algo muito, assim, organizado, mas eu acho que vai dar para ter uma noção aí sobre os capítulos. Então, vamos lá, eu fiz aqui bem manual, não, bem assim grosseira, mas eu acho que vai ajudar. Vamos lá. Primeiro, correlação. Deixa eu só organizar aqui a tela aqui para ficar vendo direitinho o texto aqui. Ah, beleza. Agora sim. Deixa eu puxar aqui. Agora vai. Ok. Então, primeiro, capítulo 16, contra esse texto que é importante. Só um momentinho aqui. Agora vai dar certo. Beleza. Vamos nós. Esse texto aqui é importante porque Ellen White, ela, por inspiração divina, ela demarca o tempo que é aprazível para o Senhor receber essas dádivas. Ela diz por quê? Olha só. E que tempo mais apropriado se poderia escolher para pôr de parte o dízimo e apresentar nossas ofertas a Deus? No sábado, pensamos sobre sua bondade. Temos-lhe contemplado o trabalho da criação como sendo uma evidência de seu poder na redenção. Nosso coração está pleno de gratidão pelo seu grande amor. E agora, antes que a lida de uma semana comece, devolvermos-lhe o que lhe pertence e, com isso, uma oferta para demonstrar nossa gratidão. Então, olha só, o sábado, ele é importante para poder trazer dízimo e oferta, porque ele é linkado, né? É um lembrete também do que Deus nos entregou. Deus nos entregou o mundo com tudo que ele tem, a vida, né? Os recursos. Então, no sábado, nossa mente é levada para a criação e, ao mesmo tempo que a gente dá, a gente lembra que o Senhor nos deu, ou seja, a gente devolve a ele porque ele já nos deu primeiro. Então, a importância do sábado nesse contexto de dízimo e oferta. Olha essa aqui, pessoal, interessante também. Ó. Examine cada qual suas rendas com regularidade, pois são todas uma bênção de Deus, e ponha de parte o dízimo como um fundo separado para ser sagradamente ao Senhor, ou do Senhor. Em caso algum, deve ser esse fundo dedicado a qualquer outro uso. Deve ser unicamente dedicado ao sustento do ministério do Evangelho. A gente comentou, né, no último encontro, por que o ministério é tão importante nesse contexto aqui de dízimo, porque o coração de Deus está na humanidade, no conhecimento dele, para as pessoas que não conhecem. O ministério tem esse papel, né? O pastor lá no distrito, ele coordena as igrejas, ele promove nessa manutenção, dessa roda que gira, né, sempre. A associação com outro grupo, né, de obreiros que organiza as estruturas para que as igrejas recebam também uma organização específica. Eu estou falando de dízimos, ok, pessoal? A importância disso aqui para que a gente tenha o mundo conhecendo o Evangelho. Eu tenho um dado para trazer para vocês agora aqui, um dado importante. Olha, a Igreja Católica é milenar, tem praticamente 2 milênios, né, 2.000 anos. Temos outras igrejas evangélicas tradicionais, a Igreja Batista tem quase mais de 700 anos, e a Igreja Presbiteriana tem 600 anos, mais ou menos, a Igreja, e assim por diante, né? Metodista também tem uns 500, 600 anos. Vejam só, igrejas que são muito antigas, mas, pela revelação do Senhor, a igreja adventista seria a igreja remanescente para poder falar para o povo o que Cristo está voltando e os erros também que tem aí sendo fermentado no mundo. Escutem, amigos, a igreja adventista é a igreja com o maior número de missões no mundo dos países reconhecidos pela ONU. São mais de 209 países que nós temos presença hoje. Olha que bênção do Senhor. Então, é uma igreja que não tem nem 200 anos, são 160 e poucos anos, não é isso, se eu não me engano? Você faz os cálculos aí, Jair. 1863 para 2000, não, vamos lá, 2023. Dá quantos anos aí? 160 anos, mais ou menos. 160 anos. O Senhor entregou por conta, né, dos dízimos, que são, assim, de forma tão cuidadosa, separado por alguns cristãos. O mundo inteiro, hoje, pelo menos tem presença, grande parte do mundo,
da Igreja Adventista, a Igreja do Senhor, mais do que qualquer outro ministério aí. Deus seja louvado por isso. Por isso a importância com relação ao ministério. Agora, observe isso aqui, ó. Depois de seu dízimo posto à parte, sejam as dádivas e ofertas proporcionais, segundo a sua prosperidade. Então, vejam que existe uma regra para Deus. Primeiro o dízimo, depois a oferta. Então, assim, o Senhor, ele entende que as ofertas serão importantíssimas no contexto também de estrutura de igreja, de ministério. A gente vai construir igreja, vamos organizar, né, as questões físicas da estrutura, né, do ministério. Mas o Senhor, em primeiro lugar, disse assim, eu preciso ter os ministros, preciso ter eles aqui, porque se por acaso não tiver estrutura, eu vou dar um jeito, mas o Senhor conta comigo, com você, para ter estruturas. As estruturas físicas estarem abertas para o trabalho que ele quer fazer. Por isso que ele falou assim, ó, falou com Moisés, pede para o povo trazer as ofertas. Para quê? Para organizar a estrutura física. Mas antes de ter estrutura física, ele tinha o quê? Ele tinha os levitas, que eram os sacerdotes que iriam ministrar na estrutura física. Por isso a importância, amigos, das ofertas, para que tenha um local da ministração ali no santuário, ia ter todo o trabalho, né, e que ia ser realizado com relação aos sacrifícios, né, de manhã e da tarde. Então, é um assunto aqui fantástico que a gente podia comentar mais. Vamos avançar um pouquinho. Olha só, quem quer ler para mim esse Pastor texto? Jair, deixa eu só pegar um ganchinho nesse aí que você falou das ofertas. Certo. Aqui a maioria acho que são tesoureiros aqui, né? Certo. E sentem na pele, no dia a dia, o desafio que a gente na igreja hoje enfrenta justamente com relação à questão das ofertas e a manutenção da igreja. Uhum. A gente tem participado com o pastor Jimmy aí dos congressos de mordomia, né? O Congresso Atos, e a gente percebe que quando o assunto é dízimo, a maioria das pessoas tem uma boa compreensão, sabe, né, da obrigação, da responsabilidade, entende as bênçãos de Deus e às vezes não. Mas quando entra no aspecto oferta, aí é o grande desafio. E aqui no texto ela fala, né, as ofertas devem ser proporcionais. E esse capítulo fala justamente de regularidade proporcional e planejamento. Isso aí. E aí a gente, né, tem conversado e temos aproveitado esses congressos de mordomia justamente para apresentar à igreja a importância das ofertas elas serem planejadas e regulares, porque é elas que mantêm a estrutura física da igreja local. E, infelizmente, a gente vive muito de eventos, né? De projetos. Então, se você não está o tempo inteiro pedindo para alguma coisa ali direcionada a um projeto, a igreja ela sofre para conseguir ter os recursos para cobrir as despesas regulares da igreja, ajudar nos departamentos e também nos projetos que a igreja tem, né? Então, e foi legal reler esse texto, né? Porque ela fala justamente isso. Depois do dízimo ser posto à parte, as dádivas e ofertas devem ser proporcionais conforme a prosperidade. E aí entra a importância do pacto, né? Esse é um texto que ele reafirma o compromisso de nós como cristãos, darmos as nossas ofertas proporcionais à nossa renda. Aqui, como a maioria é tesoureiro, a gente tem um desafio hoje, a proporção nossa de oferta, a cada R$10 de dízimo, a gente tem, em média, no campo, 3 de oferta, né? Isso de ofertas totais. Quando a gente vai olhar, desses 3, 1,80, 2, 2,50, está sendo direcionada para alguns departamentos, então nem vem para o caixa geral da igreja para ajudar, né? Então, esse é um texto bem interessante que, né, nos dá assim uma sustentação para poder trabalhar com a igreja, né? É um assunto constante que temos que estar mostrando e falando a importância que a oferta tem, igual você falou, na manutenção, né? O dízimo, ele mantém o ministério, mantém
né, todas as ações voltadas para a pregação do evangelho em todo o mundo, mas o que mantém lá a igreja funcionando, água, luz, telefone, manutenção e algumas em construção ainda, desafios grandes também, né, são essas ofertas, essa compreensão da proporcionalidade da oferta, né? Então, bem interessante aí isso que você falou, eu acho que vem de encontro realmente a uma necessidade que eu acho que todos nós aqui enfrentamos aí nas nossas igrejas. E Jair, tem uma coisa interessante, eu estava fazendo um fichamento no livro Profetas e Reis, e chega um momento quando Ageu está ali comentando sobre a situação do povo, porque o povo estava em cativeiro, né? E existia toda aquela luta para poder o governo da Pérsia liberar a construção do templo, e o povo que estava no local lá, que não estava, entendeu, em cativo, o que aconteceu? Eles falaram, vamos deixar o templo para lá, vamos deixar aqui essa estrutura para lá, e eles foram correr atrás para ver se melhorava a vida financeira, né? Alguns eram pobres, e nessa história aí, o templo ficou largado, ou seja, a estrutura física ficou largada. Aí Ageu, ele fala muito duro com relação a isso aí. Ele diz assim, ó, é como se vocês cuidam das casas de vocês, vocês cuidam dos negócios de vocês aí, e vocês esquecem a casa de Deus. Aí diz assim, por conta disso, olha, vocês vão colocar dinheiro no saco, vai ser um saco furado, entendeu? Você vai colocar em cima, sai embaixo, o dinheiro não vai, entendeu? Ter valorização. E Ellen White chega a falar que enquanto o povo de Deus não colocar a seu coração na oferta, né, para abençoar a estrutura física de Deus, a vida vai ser uma lástima. Olha, é uma lástima, entendeu? Eu chegar a falar. A pessoa corre para um lado, corre para o outro, trabalha cansado e não sai daquilo, entendeu? Não sai. Por quê? Porque ainda falta aumentar essa disponibilidade com relação à oferta, entendeu? Com relação à estrutura física, né, que Deus quer. Beleza, vamos avançar um pouquinho mais aqui. Tem um texto aqui, pessoal, que eu separei também, que achei legal, certo? Aqui para a gente avançar. Olha isso aqui, ó. Não lhes devemos consagrar o que resta de nossas rendas, depois que todas as nossas necessidades reais ou imaginárias tenham sido satisfeitas. Mas antes de qualquer parte ser gasta, devemos pôr de parte aquilo que Deus especificou como seu. Isso aqui deve ser uma educação financeira, né? Jailton, aqui. Educação financeira, né? De fato. Exatamente. Deve começar desde a infância, né? É coisa séria, tocar naquilo que, de fato, é sagrado. Beleza. Jair, Agora, Pastor Jair, o pode falar. que me chamou a atenção nesse texto aí é necessidades reais ou imaginárias. Quando a gente trabalha com educação financeira, a gente fala o que é necessidade real e o que é necessidade imaginária, o que é gasto com necessidade real e gastos com necessidades imaginárias, né? E quando a gente para fazer uma análise bem detalhada da minha vida, eu percebo que muitas necessidades, elas de fato não existem, né? São necessidades imaginárias, fruto aí do consumismo, fruto de um apelo muito forte, né, de marketing que as empresas fazem aí. Então, eu crio na minha mente necessidades imaginárias e os recursos, eles acabam indo, né? Então, achei interessante ela colocar necessidades reais ou imaginárias, né? Interessante aqui, sabe o que acontece? Satanás, ele sempre vai te dar imaginação fértil para gastar o dinheiro de Deus, que não é nosso, né? Sempre vai nos dar. Aparece aquilo para gastar, aparece outra coisa que a gente não precisa, né? Agora, amigos, alguém quer ler isso aqui? Olha esse texto aqui, pessoal. Isso aqui é algo muito sério. Leia aí. Quem quer ler? Pode ler? Pode ler. Eu vos permito usar minha generosidade depois de terdes separado o dízimo e de vos terdes apresentado diante de mim com dádivas e ofertas.
E esse aqui é pesado, porque o Senhor fala assim, ó, eu só permito você usar os recursos que eu te dou depois de você separar disso minha oferta. Se você não fizer isso, você está em erro comigo, você está pecando, entendeu? Então, é algo assim sério que a igreja tem que saber. A gente tem que educar a igreja. E, às vezes, a gente espera só o pastor falar. Não, é responsabilidade de um falar para o outro. É tanto que Paulo fala assim em Hebreus 10, 25. Não vos deixei de congregar, como é costume de muito, mas admoestai-vos, aconselhai-vos, à medida que vocês observam que o tempo está próximo. Ou seja, a admoestação, o conselho de um para o outro, e isso é importante, independente de pastor, entendeu? E essa é uma causa que a gente tem que levantar. Quem sabe criar um movimento, aquele caso de Caim com Abel, quando o senhor, cadê, cara? Teu irmão Abel? Ah, eu sou o guardador do meu irmão? Sim, você é. Está no sangue dele no chão lá, entendeu? Derramado lá. A terra clama pelo sangue do teu irmão. Então, em breve, talvez, o Senhor vai dizer, você sabia, você poderia ter aconselhado teu irmão, porque você não aconselhou, entendeu? Deixou ele pelo mau caminho. Então, eu acho que é algo que a igreja tem que crescer nesse sentido também, cada um de nós, né? Nesse sentido. Beleza? Amigos, agora, olha isso aqui. Esse aqui também é poderoso. Alguém quer ler isso aí? Esqueci de colocar só aqui a referência, mas vamos ler, pessoal. Capítulo, se eu não me engano, 17. Vamos lá. O Senhor pede que seu dízimo seja entregue em seu tesouro. Restrita, honesta e fielmente seja-lhe devolvida esta parte. Além disso, ele pede vossas dádivas e ofertas. Ninguém é forçado a apresentar ao Senhor seus dízimos e ofertas. Agora a parte grifada, né? Uhum. Mas com a mesma certeza com que a palavra de Deus nos é dada, com essa mesma certeza requererá ele, com juros, de todo ser humano o que lhe pertence. Se os homens forem infiéis em dar a... Continua aí, pastor. O texto aqui terminou saindo, mas eu vou colocar aqui. Eu vou colocar para vocês lerem o texto completo aqui, porque é importante esse texto aqui para a gente ler, porque ele traz assim a seriedade com relação aos valores. Os valores são sérios para Deus, entendeu? A gente não pode correr, a gente pode pensar, não, mas Deus não leva em conta, não. O Senhor leva em conta, porque a gente não está falando aqui, não é com relação a Deus não ter dinheiro, a gente fala aqui de uma obra de resgate, de salvação. O Senhor fala assim, ó, aqueles que, por acaso, sofrerem comigo aqui nesta terra, também irão participar das minhas glórias, da minha glória lá no céu. Então, é algo que é para a gente uma escola, né? A escola que às vezes nos traz ao sofrimento, é tanto que ela fala assim, vocês estão aí participando ou levando no altar do sacrifício. Então, é sacrifício, na realidade, né? O que o Senhor está pedindo que a gente faça, né? Com relação à questão de dízimo e oferta. Não, às vezes não é fácil, mas é o que o próprio Cristo participou e viveu com a gente, né? Aqui na Terra. Só não sei o que está acontecendo, que eu não estou conseguindo aqui. Tem aqui o restante desse texto aí, diz assim, ó. Abriu, pode ir. Está aqui. Completou aqui. Pode ir agora. Ah, beleza. Wagner, pode continuar. Uhum. Vamos lá. Se os homens forem infiéis em dar a Deus o que é seu, se desrespeitarem a ordem de Deus a seus mordomos, não terão por muito tempo a bênção daquilo que o Senhor lhes confiou. Aí tem outra Olha, frase para estar aqui também. Então é forte isso aí, né, pessoal? É forte. Acho que o texto estava grande aqui, ele cortou, certo? Mas o Senhor vai tirar a bênção. Ele perde tanto dinheiro que, né, o dinheiro de Deus é perdido, como também vai perder o dinheiro dele, entendeu? O recurso dele. Então, algo sério aí para a gente considerar também. Beleza. Esse aqui é fantástico. Nada teríeis para dar, não vos tivesse ele dado primeiro. Então, é a própria visão da salvação, né? O Senhor primeiro disse assim, eu vos tirei da
terra do Egito, da casa da servidão. Agora, ó, lembra-te de para santificar, né? Honra teu pai e tua mãe, né? Não traz Deus diante de mim. Os mandamentos em si, o Senhor pede, mas ele deu primeiro a bênção, entendeu? Então, a gente entrega para ele com gratidão, como uma resposta do que Deus fez para a gente. A gente está entregando o dízimo que o Senhor entregou para a gente administrar, porque ele já entregou primeiro, né, a bênção para nós. Então, a importância de entender a questão da salvação aqui também. Beleza. Mas esse texto aí, pessoal, quem é que lê para a gente? Uau. Alguém lê isso aí? Defraudar o Senhor é o maior crime de que um homem pode ser culpado. E ainda assim, é esse pecado profunda e amplamente difundido. Então, esse texto aí é poderoso demais, é muito forte, né? Como o Jailton comentou, toda semana é uma chacoalhada, né, Jailton? Não, cada capítulo, né? Cada texto aqui parece que o Senhor nos deixa, assim, de fato, sem escolha. Escolha quem vocês vão servir. E isso é importante porque na nossa vida como seres caídos, a gente sempre vai ser levado ao lado do egoísta, da avareza, né? O lado de pensar em nós mesmos e deixar a confiança em Deus. Então, defraudar o Senhor, o maior crime que um homem pode ser culpado. Beleza. Agora, esse texto aqui, amigos, eu grifei em 2 momentos, porque ele assim, chama, desafia a igreja para restituição. Vejam só. Muitos há que não serão abençoados enquanto não restituírem o dízimo que retiveram. O Senhor espera que redimais o passado. A mão da santa lei repousa sobre todos os que desfrutam as bênçãos de Deus. Façam todos os que retiveram o dízimo perfeito ajuste de contas, trazendo ao Senhor aquilo de que haviam privado sua obra. Fazer restituição e levar ao Senhor ofertas pacíficas. Que se apodere da minha força e faça paz comigo. Sim, que faça paz comigo. Se reconhecerdes que fizeste mal e vos apropriardes indevidamente de seus bens, arrependendo-vos franca e completamente, ele vos perdoará a transgressão. Então, aqui um chamado para restituição. Viu? Jailton, o Joel, vocês que estão aqui, eu imagino que a gente deveria ter fixo em nossas igrejas o dia da restituição, o dia para a gente levar todo mundo, entendeu? Para ver essa bênção para o Senhor, para tantas famílias, tantas casas, e sair a treva da igreja, né? Dia da restituição, assim como a gente prega, dia da Semana Santa, né? Semana Santa, dia de Natal, dia de restituir o Senhor. Eu acho que o texto clama por isso. O que é que vocês acham, pessoal? Assim como a oferta de gratidão, poderia ter, sim, um momento para a oferta, aliás, a restituição. Isso pode ser promovido na igreja, né? A igreja pode, por meio da mordomia, em parceria com os tesoureiros de igreja, promover aí um momento em que aqueles que sentem que defraudaram a Deus nos dízimos, nas ofertas, tenham a oportunidade de trazer aí essa oferta. Não precisa se expor, né? Pode até ser no momento do ofertório ali, né? Mas é um momento que você dá a oportunidade para a pessoa. E tem que deixar bem claro o que significa isso, né? Perfeito, perfeito, Welson. Muito bom. Sueli Amigos, levantou a mão olha aí, esse mano. texto. Uhum. Sueli, Ruas, lá de Brotas. Beleza. Boa noite. Boa noite, pastor. Boa noite. Pastor, já me questionaram com relação a esse assunto, que é um assunto importante e é pouco tocado nele, pelo menos na minha igreja. Já me questionaram assim, se a pessoa, num passado, ela, por algum problema, ela acabou não dizimando, hoje ela tem consciência de que ela fez errado, na época também, mas ela não conseguiu restituir, ela não sabe o valor. Como é que a gente calcula isso? Como é que a pessoa pode restituir aquilo que ela não tem mais noção, ela não anotou, sabe? Certo, Como é que certo. pode fazer, pastor? Não, aí aquele detalhe, por exemplo, que se a pessoa sabe quanto foi, ela precisa
dividir, fazer um vale na tesouraria. A própria Espírito de Profecia fala sobre isso aí. Deve fazer um vale na tesouraria, deve, por exemplo, fazer todos os ajustes para que Deus seja, de fato, redimido nesse sentido, né? O que é do Senhor, o que é da obra dele. Mas se a pessoa não sabe, a grande pergunta é, se algo é tão sério, ela deveria, sim, fazer ajustes para, quem sabe, dizer, ó, se foi a partir daqui, desse ano, imagino que eu deixei começar, entendeu, a fazer um ajuste que seja, nem que ele não vou perder, ninguém perde com Deus, entendeu? Ninguém perde com Deus. Mas o que ele não pode é, de fato, deixar de restituir ao Senhor, sabe? Ela Jair, Pastor, Uhum. pastor, poderia ser assim, por exemplo, tem gente que não tem controle mesmo, e assim, não tem olerite, na minha Ok. cidade, muitas pessoas não recebem olerite, recebem por fora. E aí o que acontece? Ela fala assim, puxa, eu devo, fiquei 10 mil sem um salário de 10 mil, eu precisaria dar R$ 1.000, mas isso Certo. é imaginário. Aí ela Certo. fala assim, não, eu vou pegar esses R$ 1.000, então eu vou me comprometer com Deus e eu vou fazer isso mensalmente. Mas não é um negócio certo, assim, é uma coisa da imaginação dela. Eu acho, não sei, o senhor me corrige, eu acho que Deus ele está mais interessado na intenção de você resolver esse problema com ele do que na própria importância. É óbvio que se eu sei o valor, eu tenho que fazer corretamente, daquela forma que já foi explicada, com esse recibo e tal. Agora, se eu não sei, eu estipulo um valor em cima do que mais ou menos eu ganhava, e aí eu falo, Senhor, eu vou te restituir isso daqui. E aí conversa com Deus, confessa e faz o pacto. Estou errada, pastor? Não, pastor, ó, deixa eu dar só um exemplo, pode pastor, que eu acho falar. que Uhum. vem de encontro aí a isso que a Sueli falou. Esse ano uma pessoa me procurou e ela falou assim, num desses congressos, né, que a gente tem feito aí, eu falei, ó, entendi que eu fui muito abençoado, né, ao longo da minha vida, e tendo agora uma compreensão mais ampla do que eu devo dizimar e do que eu não deveria dizimar, eu percebo que ao longo da minha vida muitas coisas que eu ganhei, ele falou, já ganhei carro de presente, já ganhei muitos presentes de valores consistentes, já recebi dinheiro assim, né, de presente. Então eu percebo que ao longo da minha vida Deus me deu muitas bênçãos que não estava atrelado ao meu salário direto e isso não foi dizimado. Mas eu entendo pela compreensão que eu deveria dizimar, mas eu não sei nem como, não tenho nem a noção de quanto isso seria. E aí, olha o que ele propôs, né? Com ele Deus. Ele falou assim, ó, a partir de hoje, eu vou acrescentar R$ 200 de dízimo até o final da minha vida. Eu não sei se vai cobrir ou não, mas um valor assim que eu estimei e Uhum. no meu relacionamento com Deus, eu propus isso com Deus e a partir de hoje, então, eu vou dar R$ 200 de dízimo até o final da minha vida. Então, acho que vem de encontro ao que a Sueli falou, né? Não Isso mesmo. sabendo do valor e lembrando que é algo pessoal dela com Deus, eu acho que é isso que você falou mesmo, Sueli. Define um valor e vai ali, né, devolvendo esse A intenção, porque na realidade, no cristianismo, a intenção, ela é talvez até mais importante às vezes do que a ação em si, entendeu? Porque, por exemplo, quando a gente pega ali na história do endemoniado de Cafarnaum, ele estava endemoniado quando Cristo chega lá, parece que era dia de sábado, o endemoniado começou a gritar, o que queres você conosco e tal, né? Viesse aqui para nos destruir. E naquele momento que o endemoniado estava ali sem controle de si, aí o Senhor vai e expulsa o demônio. Aí Ellen White comentando, no livro de Suas Nações, que aquele homem, ele chegou na igreja, ele não estava endemoniado, ele estava de boa, ele tinha tentado buscar o Senhor, e naquele momento lá, Satanás se apossou dele, né? Aí ele falou aquelas coisas erradas, e o Senhor expulsa o demônio no momento que aquele homem estava fora de si. Mas ele disse que porque Deus levou em conta a sua intenção antes de estar endemoniado. Então é o caso que a irmã comentou, a irmã Sueli, que de fato Deus vai olhar a intenção, mas ele vai observar o esforço que a gente está fazendo para rever nosso erro. O esforço que a gente está fazendo Entendi. para consertar o que estava, né, estava errado. Perfeito? Tá bom. Obrigada, pastor.
Beleza. Então, o exemplo que já comentou aí, fantástico isso aí, né? E assim, eu acho que é algo bem interessante que todo mundo tem que avaliar mesmo, porque a gente, durante a vida, muita coisa que a gente, de fato, ganhou, a gente não dizimou, né? Eu acho que tem que ser repensado mesmo. Bem lembrado aí, Jair. Amigos, olha essa aqui, ó. Seu povo não lhe dá em dízimos e ofertas o que lhe pertence. Esse roubo a Deus, praticado tanto pelos ricos como pelos pobres, traz trevas à igreja. E o pastor que com elas trabalha e não lhes mostra a vontade de Deus claramente revelada é condenado com o povo por negligenciar seu dever. Pronto, é um texto aqui que eu já fico arrepiado com isso aqui, porque, assim, Deus chama a saudade para o pastor com relação a isso aqui, né? Com relação às igrejas que estão em trevas, ela disse condenação para o pastor e para a igreja se não for repassado. Então, eu acho que cada um de nós tem essa responsabilidade, né, de chegar e levantar isso na igreja, conversar com o pastor, bora, vamos trabalhar com isso, é algo sério. Então, o texto é muito forte, isso aqui, né, para o ministério, né, para todo o grupo de obreiros, né, pesada coisa, entendeu, recai sobre o povo, sobre o pastor, que não vai ser a sério. Beleza, amigo, capítulo 18 agora. Esse aqui agora, olha que coisa linda, pessoal, que Deus faz. Coisa linda. Quem não leu ainda e quer ler esse aqui, pessoal? Quem quer ler esse que não leu ainda? Diz-nos ele que abrirá as janelas do céu, e derramará sobre nós uma bênção tal que dela nos advirá a maior abastança. Empenhe a sua palavra, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vida no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Assim, sua palavra é a nossa segurança de que ele, de tal maneira, nos abençoará, que ainda teremos maiores dízimos e ofertas para dar. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Texto aí poderoso, né? O Senhor dizendo que quem considerar, né, o texto de Malaquias 3, 8 a 10, que ele vai expulsar, né, o devorador, essas pessoas terão dízimos maiores para dar. Se tem dízimos maiores para dar, ou seja, vai ter entradas maiores também, né? Nesse sentido. Mas, amigo, deixa eu contar para vocês aqui, mas não se assuste com o que eu vou contar, tá certo? Isso aqui, existe uma tradição, também me parece no mundo judaico, que diz o seguinte: eles acreditam que o devorador pessoal, isso não é bíblico, certo? É uma tradição. Eles acreditam que o devorador ele tem uma aplicação teológica ali para um demônio. E, segundo a tradição, esse demônio só pode ser expulso. Deus não pode expulsar esse demônio. Diz que é o único demônio que Deus não pode expulsar é o devorador, porque está totalmente atrelado agora à ação do homem. Ou seja, se o homem não fizer a sua parte, Deus não pode expulsar esse demônio. Isso é uma tradição, né, que as pessoas acreditam, mas se for observar direitinho, em termos assim mais concretos, Deus não vai poder fazer a nossa parte de ser fiel. Ele já é fiel, mas a nossa parte a gente tem que fazer. Vocês concordam comigo, pessoal? Né? A gente vai ter que fazer. Mas imagina só a análise dessa tradição, desse povo aí, né? De fato, pessoal, o devorador, naquela época, os gafanhotos, né? Que vinha, acabava com a devastação, com tudo. E a gente pode fazer aplicações espirituais também para esse tempo também, né? A gente pode aplicar isso para tudo aquilo que tira a nossa paz, que tira, por exemplo, assim, até nossa comodidade, porque tem a ver, sim, pessoal, com essa proteção de Deus. Uma vez que a gente não quer Deus, o Senhor diz, então, ok,
Então, fica à vontade. Aí, Satanás aproveita e vem nos maltratar, vem, entendeu? Fazer coisas que o Senhor, de fato, ele respeita a nossa decisão. É como se fosse assim, ó, você não quer que eu seja meu sócio? Beleza, eu respeito você. Então, você vai com tua inteligência aí, você corre atrás aí, né, como você queira fazer, aí a gente fica desprotegido. O Senhor não obriga ninguém, né, a fazer o que essa pessoa não quer. Ó, beleza? Esse é um princípio, está na Bíblia, tá certo? É que as nossas decisões, assim, o Senhor, assim, respeita o livre-arbítrio de cada um, né? Beleza. Acho que tem só mais 2 textos aqui, e eu acho que já encerra aqui os que eu separei. Beleza, pessoal? Vamos lá. Então, esse aqui agora diz o seguinte, ó. Em seu ardente desejo de enriquecer, muitas pessoas correm grandes riscos, passam por alto eternas considerações e sacrificam nobres princípios. Contudo, podem perder tudo nesse jogo, mas, ao atender aos convites celestes, nenhum risco temos que correr. Devemos pegar Deus pela palavra e, em simplicidade de fé, andar segundo a promessa e dar ao Senhor o que lhe pertence. Olha só, é muito fantástico isso aqui. Pega a Deus pela palavra. Ellen White gosta muito de falar isso. Reclama a promessa de Deus. Ele falou assim, ó, seja fiel a mim nos dízimos e ofertas, eu vou te abençoar. Pega a Deus pela palavra. Olha só, pessoal, o que ele está falando. É muito sério. Agora, eu queria agora, assim, perguntar algo a vocês. Por que Está no texto, pessoal. Eu vou só perguntar para ver se alguém conseguiu ler ou lembrar. Por que Deus diz assim, ó, eu vou te abençoar, se você, olha, for fiel a mim, eu vou te abençoar. Deus já tem direito sobre nós? Não é do Senhor dos dízimos? As ofertas não é reconhecimento de que ele é Deus, que ele cuida da gente? Mas por que ele diz assim, eu vou te abençoar se você for fiel? Por que Deus faz isso? O que é que vocês acham? Queria escutar vocês agora. Deus poderia deixar sem falar isso, né? Eu vou abençoar você. Só dizer assim, ó, vem cá, é meu, manda para cá, é meu, certo? Beleza. Mas por que dizer eu vou abençoar vocês? O que é que vocês acham? Eu acho, pastor, que o que ele espera da gente é fidelidade. O que ele conta com a gente é fidelidade. Então, se nós formos fiéis, ele, pelo amor maravilhoso que ele tem de nós, e mesmo a gente, às vezes, sem merecer, ele já nos dá tanta coisa. Então, é o mínimo que ele espera de nós, é que a gente retribua com a nossa fidelidade. Ok, muito bom, muito bom. Mas, pessoal, olha que legal. Leiam esse texto aqui. Lê esse texto agora. Quem não leu agora, ele quer fidelidade, muito bom. Esse texto ajuda a gente a complementar esse pensamento agora da irmã. Preste atenção, pessoal. Dá uma olhadinha aí. Quem quer ler para a gente? Essa parte grifada vai dar uma resposta bem legal. Dever é dever e deve ser realizado por amor a ele. Mas o Senhor tem compaixão de nós na nossa condição caída e acompanha suas ordens com promessas. Ele convida seu povo a prová-lo, declarando que recompensará a obediência com as mais ricas bênçãos. Anima-nos ele a lhes darmos, declarando que a recompensa que nos dará será proporcional às nossas dádivas a ele. O que semeia em abundância também ceifará. Deus não é injusto para que se esqueça do vosso labor, do vosso trabalho de amor. Que legal. Então, a resposta está aqui, né? Por que é que ele diz assim, ó? Porque dever é dever, né? Tem que dar. É do Senhor, oferta tudo do Senhor. Agora, olha só. Ele dá a promessa porque a gente tem uma condição caída. E a gente, às vezes, não consegue entender e confiar em Deus como deveríamos confiar. Ele diz assim, mas ó, eu estou prometendo, sejam fiéis, vocês vão ser abençoados. Vocês vão poder ter as comportas do céu abertas. É por conta da nossa condição caída que ele ainda nos dá esse ânimo, né? E dando assim a sua palavra e pedindo para a gente prová-lo. Provai-me, né? Nisso. Prová-lo, né? Convida seu povo a prová-lo. E, amigos, esse aqui é o penúltimo texto, olha só.
os homens têm perdido muito devido ao seu espírito egoísta e avarento. Tivessem eles reconhecido plena e francamente as reivindicações de Deus, atendendo-lhes às exigências, ter-se-ia sua bênção manifestada no aumento do produto da terra, maiores teriam sido as colheitas, as necessidades de todos teriam sido abundantemente supridas. Quanto mais dermos, tanto mais receberemos. Que texto poderoso esse aqui, né? É mais um convite para a gente, né, se entregar e confiar no Senhor. Ok, é isso aqui. Eu acho que a gente cobriu aqui os textos, né, aqui principais. Eu não sei se foram os textos que vocês teriam também separado. Acho que na minha lida eu separei esses aqui, Jonas. Pastor Jair, nesse último capítulo aqui, eu lembrei daquele culto do empreendedor aí que teve, acho que um mês atrás, onde o Ézer deu o testemunho dele, Ézer Apolinário, né? E ele falou exatamente isso, né, para os empreendedores, autônomos ali. Tem dúvida? Coloca a prova, né? Faça o seu pacto com Deus, prove e você verá como realmente Deus abençoa a tua vida e os teus negócios. Ele falando ali para empresários e empreendedores, né? É a importância não só do dízimo pessoal, mas do dízimo da empresa, né? Chamar Deus a ser sócio da empresa e tal. Eu lembrei porque ele reforçou justamente isso, né? Coloque a prova. Isso E mesmo. ele deu um testemunho bonito ali de como Deus tem abençoado os negócios dele, de coisas assim que às vezes nem é perceptível. Para muitos Isso pode mesmo. ser o natural, o acaso, e estou exemplo, né? É o carro que não dá problema, não tem roubo, nunca foi roubado, nunca teve problemas assim. E ele atribui isso justamente a essa fidelidade, colocar Deus à prova e ter Deus como um sócio dele ali no negócio. Perfeito. Ô, Jair, Joel, você me permitiria eu passar um vídeo de 3 minutos aqui? Pode ser, pessoal? É o seguinte. No último culto do empreendedor, participou um irmão chamado Rei do Coco. Já viram? Quem conseguiu ver o Rei do Coco? Amigos, olha que história. 3 minutinhos, mas está aqui os princípios que a gente viu aqui, vai estar na história desse homem. Dá uma olhadinha. 3 minutos, não passa, e a gente já, certo? Termina as considerações. Dá uma olhadinha aí, pessoal, por favor. Eu já trabalho no ramo do coco verde aqui já há mais de 20 anos. E em apenas 2 anos, naquela época, de 97 a 99, eu me tornei o maior vendedor de coco aqui da região na época. Diante desse grande movimento, eu perdi um pouquinho da minha comunhão com Deus, da minha intimidade com Deus, e eu fali. E 1 ano depois, de forma assim, Deus agindo de forma miraculosa, Deus começa a me reerguer no ramo novamente. Na mesma fazenda que eu tinha arrendado e só dava 4 caminhões por mês. Estávamos agora produzindo 5, 6, 7 por semana, na mesma área de coco. Eu entendi que quando Deus colocou esse negócio na minha mão, foi para o avanço da causa. Não era para eu acumular, era para fazer a obra de Deus avançar, e eu entendi isso. Nós já vimos trabalhando com a Igreja Central de Paraipaba, o projeto Pacto do Amor, a nível de igreja local, e um projeto de igreja local que era para construir a igreja em 5 anos. Nós construímos e inauguramos a igreja em apenas 1 ano e 6 meses. A partir do início desse ano, a gente começou a enfrentar esse problema na questão da pandemia. O pessoal que trabalha com o negócio do coco, eles enfrentaram grandes dificuldades, porque muitos deles pararam, porque as praias fecharam, os comércios fecharam. Em todas as roças aqui aconteceu um abortamento muito grande nas roças de coco. Só que aqui na nossa fazenda é como se Deus tivesse colocado assim uma nuvem, como lá no deserto. Como se Deus tivesse colocado uma nuvem. Aqui não teve abortamento de coco. Pelo contrário, a produção aumentava, enquanto as outras diminuíam. Havia momentos que amigos meus ligavam para mim e perguntavam: Verandir, como é que está aí o teu negócio do coco? Eu ficava até sem jeito de responder, porque enquanto eles estavam parados sem vender coco, eu estava vendendo como nunca e produzindo como nunca. E enquanto eles iam me perguntar o que estava acontecendo, o que eu fazia, eu tive a oportunidade de falar para esses meus amigos, que são grandes produtores de coco aqui na região, são grandes empresários no ramo do coco também,
eu tive a oportunidade de falar de Deus para eles. Eu falava para eles, o segredo aqui não é outro, o segredo aqui é porque eu tenho sido um dizimista fiel. Eu tive a oportunidade de explicar para eles quanto é que eu devolvia de dízimo, quanto é que eu devolvia de oferta. A tal ponto deles dizerem assim, agora eu entendi o porquê. Deus me tornou naquela época, entre 97 e 99, o rei do coco. Perdi a minha intimidade com Deus, a minha fidelidade a Deus, fali na época. Deus me reergueu novamente e hoje, em 2020, Deus me colocou entre os maiores produtores de coco aqui da região de Paraibaba. Então, quando Ele colocou essa roça de coco na minha mão, o propósito dele era fazer a sua causa avançar, mas também alcançar grandes produtores de coco aqui que de outra forma eu não teria como chegar a eles. Então, nós só temos que crer na promessa, porque é Ele que é fiel. Amigos, como eu peguei direto da internet aqui, o vídeo cortou. Mas eu vou mandar para o Jair, vai mandar para vocês. Esse irmão aí, pessoal, escutem só. Ele hoje, ele arrenda fazendas. E ele tem uma das fazendas, 100% do que esse irmão recebe é tudo da igreja, tudo para a obra, entendeu? Ele entendeu isso. E assim, e ele vive muito bem. Esses dias também ele teve um convite da China para fazer algo milionário. Esse homem ia ficar bilionário para poder exportar para a China coco. E nessa transição toda, ele precisava ter que rolava sábado na jogada. Ele disse, não, deixou de lado, não ficou bilionário, mas é fiel ao Senhor. E cada história dele, muito fantástica. Eu vou mandar para vocês aqui o link, vocês assistirem em casa, passar na igreja também, o rei do coco, né? Muito fantástica a história dele. Só bênção, hein? Que maravilha. Erguer as mãos para o céu e dizer louvado seja o nome do Senhor. Esse último capítulo e essa história do coco só reforça aquilo, né? Quando nós, de fato, agradamos a Deus, somos fiéis a Ele, Ele, de fato, derrama suas bênçãos que são abundantes sobre nossa vida. Agora, quando a gente retém, guarda ou usa de forma errônea, obviamente Deus também vai segurar a mão e o devorador, ele vem e acaba mesmo. A gente tem experiência, né, de várias pessoas que a gente acaba conhecendo ao longo da vida que passam por isso e não é outra coisa a não ser a proteção de Deus que nos permite viver e ter os recursos e quando nós somos fiéis a Ele, devolvendo um pouco daquilo que é dele, mas através da gratidão, ele continua dando mais e mais para que nunca falte, né? Então, quanto mais eu devolvo, mais Deus dá, porque eu abençoo também outros. Quanto menos eu dou, quanto menos eu devolvo, menos eu também recebo, né? É essa medida aí que é usada na palavra, né? Joelson? Joelson? Oi, irmã Miriam. Você coloca na sua pregação esse vídeo do Rei do Coco e fala também sobre tudo que nós ouvimos hoje, que a nossa igreja precisa ouvir isso. Amém. Este sábado estarei lá em Souzas com a irmã Miriam. Vou almoçar na sua casa, hein, irmã Miriam? Depois eu te conto. Eu acho que vai ficar para a próxima. Irmã Miriam, não acredito. Por causa do Dia das Mães. Então vamos almoçar com as mães. Eita, nós. Mas a gente vai se reunir, se Deus quiser, logo, logo. Amém. Tá joia. Joailton, Jair, obrigado aí por esses momentos, a cada um de vocês, né? Foi muito bom estar aqui, mesmo com a voz não tão boa, né? Mas vamos estar recuperando, orem por nós. Eu esqueci de mencionar no início, mas coloquei no chat, um tesoureiro nosso se acidentou ontem de moto, assim, não foi nada grave, só quebrou a clavícula e uma fratura na perna. Hoje fez cirurgia, está bem, o Wilson, ali do Bom Retiro, ele caiu com a esposa. Mas conversei com o pastor, ele passa bem. Ele tá só um pouco triste, porque pensou, será que eu vou deixar de fazer as remessas e perder o tesoureiro nota 10? Eu falei, calma, que seu vice vai te ajudar, a gente vai te ajudar, vai dar tudo certo. A preocupação dele era não atrasar as remessas. Eu falei, não, fica tranquilo que a gente ajuda, tá pertinho aqui, a gente ajuda.
Mas muito obrigado por vocês estarem aqui. Semana que vem, se Deus quiser, estamos de volta aí. Já eu E tenho mais obrigada uma pelo observação? pastor Jair, Ah, sim. por estar conosco. É uma Maravilha. alegria, irmã. Uma alegria, viu? Obrigado, Boa Joel noite. Chailson, pelo convite aí. Boa noite. Obrigado, pastor Jair, mais uma Boa vez aí. noite. Daqui a pouco a gente chama você de novo aí, daqui a Ô, algumas tamo junto. Eu semanas aí. vim aqui para aprender aqui com vocês mais aqui. Mas o Amiga. tempo passou rápido, né, Gelson? Já são 8h30, rapaz, É olha. isso mesmo. Passou muito rápido, muito rápido. É. Então, só para a gente caminhar para o final, para a gente também não estender muito o horário, alguém tem algum pedido, algum agradecimento, e aí depois a gente pedir para o pastor Jair que ore aí pelos pedidos e agradecimento também. Ô, Joel, Eu queria agradecer, porque eu pedi pela Amanda, uma professora da escola, né, que estava desconfiada de tumores, assim, cancerígenos nas mamas, e graças a Deus não deu nada assim, vai fazer só o acompanhamento mesmo. Então, eu quero agradecer imensamente pelas orações e pedir pela minha tia. Minha tia, ela é do Recife, o dela é confirmado mesmo. Na quarta-feira ela vai passar pela cirurgia, né, de retirada das 2 mamas de câncer. Ela é bem jovem, mas é sozinha lá, é viúva. Então, gostaria que vocês orassem. O nome dela é Annalise. Annalise. Muito bem. Eu gostaria de agradecer, Joelson. Pois não? Há um ano atrás, quarta-feira vai fazer um ano que eu pedi oração no grupo da igreja, vocês oraram pelo meu esposo, e graças a Deus está fazendo ano aí daquele ocorrido, do infarto que ele teve, eu quase perdi ele, mas Deus me devolveu ele, então eu sou muito grata, eu já tenho orado, quer dizer, na verdade eu agradeço todos os dias, mas essa semana especial porque está fazendo ano. Amém. Fábio sobreviveu aí, é um testemunho vivo do poder de Deus, né? Da graça de Deus. É um homem de Deus. Amém. Firmino? boa noite a todos. Eu quero agradecer, né, que Deus tem sido maravilhoso com cada um de nós, e gostaria que vocês orassem aqui pela igreja aqui de Leme, né, e em especial pela do Jardim Lívia, né? Estamos em reforma e o desafio é muito grande, né? Mas eu creio que muitas coisas a gente não compreende, né? E as pessoas precisam saber de algumas coisas, né? Em relação ao que foi falado hoje, né? Realmente é incrível. Amém. Deus multiplica mesmo, Firmino. É um milagre ver o grupo lá de vocês como está, né? Só Deus mesmo que pode realizar esse milagre aí. Amém. Obrigado, irmão. Muito bem. Acho que não tem mais. Tem mais alguém que gostaria de pedir ou agradecer? Wagner? Joelson, eu acredito que a gente deva fazer um pedido pela liderança da nossa igreja, né? Os nossos líderes aí das uniões, das associações Brasil afora. Muitas vezes a gente lembra de orar por a gente, pelos familiares, questões de doenças e tudo mais. É claro que tudo isso é legítimo e necessário, mas a gente precisa também de lembrar de orar pelos nossos líderes, nossos pastores, nossos presidentes de campo, tesoureiros, enfim, todos aqueles que têm uma responsabilidade muito pesada em levar as questões da nossa igreja e, naturalmente, a proclamação do evangelho, né? Porque essas pessoas, elas têm essa responsabilidade grande e vamos nos lembrar de orar por eles também. Amém. Pelos líderes, né? Muito bem. Excelente. Alguém mais ainda? Pastor Jair, então, Jair, tem mais algum pedido, alguma lembrança de alguma situação? Não? Então, Pastor Jair pode nos despedir oração, lembrando então, desculpa, desses pedidos e agradecimentos que foram feitos, né? Deus conhece cada um, inclusive aqueles que não foram manifestos aqui, e Ele com certeza vai, de maneira bondosa, nos atender também. Ok, vamos orar? Senhor Deus, nossa gratidão a Ti por mais esse dia que o Senhor nos concedeu
Estamos aqui à noite, já nos preparando para descansar, para amanhã termos mais um dia aqui de vitórias, em Teu nome. Nós acreditamos que o Senhor foi gracioso conosco, Pai. O Senhor nos deu alimentação, nos deu transporte, a família, nos deu trabalho, o Senhor deu a Tua palavra, a Sua igreja, a inspiração. Deus eterno, que nosso coração possa agora entender isso e devolver ao Senhor como gratidão, ofertas, Deus, de gratidão. Possamos separar aquilo que é do Senhor, o santo dízimo também. Pai amado, eu te imploro, por favor, Pai, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo. Se existem trevas no meio de nós, por favor, Deus, dissipa as trevas através da obediência da tua palavra, Pai. Abençoe cada igreja, cada família, que não haja necessidade entre nós, Pai, porque teu povo será fiel a ti. Nós acreditamos nisso, Pai, por favor. Também eu quero te implorar aqui por situações difíceis com relação à saúde, que foi comentada, Deus, Senhor Deus da saúde, Deus do nosso corpo, também nos dê orientações, nos dê força para cumprir as leis de saúde. Oh, Deus, eu te imploro que venhas abençoar a tua liderança, Deus, nas diversas áreas, funções aqui da tua igreja. Somos pessoas falíveis, somos homens que precisamos constantemente estar diante do altar. Por isso, Deus, vem nos humilhar, vem nos corrigir, Senhor. Não podemos trazer opróbrio para a tua igreja, mas precisamos de ti. E agradecemos, Deus, pelo teu povo que se lembra de nós, se lembra, Deus, da liderança. Deus, abençoa o teu povo. Também eu te imploro que venhas abençoar, Deus, desde já, a nossa fé em ti, que ela possa crescer a cada instante, que o Santo Espírito possa ungir a nossa vida. Eu venho te implorar, Deus, que abençoe esse grupo, todos que estão aqui também, para que possam ser reprodutores, arautos da verdade, que possam trazer o sonido certo nas suas igrejas. Te imploro também a bênção aqui, meu amigo, doutor Jailton, que coordena essa parte das finanças da igreja, né, do controle, né, da execução, da aplicação, cuida dele, como também do Joelso, o pastor Jimmy, Deus, que está na frente do Ministério de Mordomia da tua igreja. Por favor, abençoa eles, que esse movimento possa crescer, que a tua igreja seja abençoada por ele. Te peço por Jesus. Amém. 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 Bênção, queridos. Então, nos vemos na próxima. Uma boa noite, um bom descanso a todos aí. Boa noite. Beleza. Boa noite, bom descanso a todos. Segunda que vem, quais são os capítulos, Gelson? 19, 20, 21? Exatamente, 19, 20 e 21. São os próximos capítulos. Beleza. Jailson, eu mandei aí para ti o link com... Você viu aí? Dá uma olhadinha. Já coloquei no grupo aí de leitura. Colocou já? Tá lá. Beleza. E os textos que eu separei aí, eu estou mandando aí também. Se você quiser jogar no grupo também, certo? Manda Já aí, eu coloco já. Beleza, estou mandando aí.